Pescadores localizaram no final de semana, na tarde de sábado, o corpo da vendedora Luziane Ribeiro Borges, de 27 anos, vítima de feminicídio. O corpo dela estava no Rio Correntes, em Santa Cecília, justamente na região central de Santa Catarina, onde fica o município de Santa Cecília, e o local já tinha sido identificado pelas investigações da polícia como o principal ponto de busca do desaparecimento da vítima, que foi no dia 31 de julho. O que acontece é que estava dentro do rio e a polícia não conseguiu encontrar, apesar de ter feito buscas naquela região. De acordo com pescadores, eles acabaram avistando um volume suspeito e esse volume estava enrolado em um cobertor. Acionaram a Polícia Civil e foi confirmada então a localização do corpo de Luziane. De acordo com a apuração, ele permaneceu abaixo da água, após, porque ele estava preso possivelmente com algumas pedras, o que fazia com que ele permanecesse no fundo do rio. E acredita-se então que essas pedras, esses pesos acabaram se soltando e aí o corpo subiu. As buscas anteriores naquela área contaram com o empenho da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, mas não tiveram êxito devido à dificuldade de localização, porque o corpo estava no fundo do rio com uma profundidade considerável. Após a confirmação, a Polícia Civil acionou novamente o Corpo de Bombeiros para a remoção então do corpo da água e a Polícia Científica para os procedimentos de perícia e de identificação. O principal suspeito de ter cometido o crime é o ex-companheiro da vítima, que está preso de forma preventiva desde o desaparecimento dela, porque foram encontrados vários indícios que apontaram para a participação dele no caso, como marcas de sangue que foram encontradas no carro e também na casa em que o casal residia. A delegada Roxane Fávero deu a seguinte declaração: a localização do corpo de Luziane reforça a linha de investigação que já apontava o Rio Correntes como provável local da ocultação de cadáver. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes do crime e garantir que a justiça seja feita. Oi, gente. Eu tô aqui há algum tempo tentando gravar esse vídeo pra vocês. É o dia mais difícil da minha vida. É o dia mais difícil da vida da minha mãe. Da nossa mãe. Da mãe da Luziane. Da mãe do Juscelio. Da mãe da Arline. 4 filhos. Cada um sempre foi amado, cuidado, do seu jeito. E agora ela perdeu o neném dela. Bom dia a todos. Hoje eu gostaria de contar para vocês sobre um sonho que eu tive com a Luziane ontem. No sonho ela vinha me contar sobre alguma coisa que estava acontecendo, um problema, e eu tinha que resolver. Daí na hora eu olhei para ela e eu falei assim: então vamos junto. E ela, sem pestanejar, ela falou: vamos. Eu estendi a mão para ela assim, ela segurou na minha mão e a gente saiu correndo para resolver esse problema. E eu fiquei pensando, quando eu acordei, sabe? Ela estava sempre junto comigo, sempre me ajudando a resolver tudo, sempre me apoiando, cuidando de mim ou cuidando dela. Ela nunca me abandonou. Quando ela segurou minha mão no sonho, a gente saiu correndo assim, sabe? Eu me senti segura porque eu sabia que ia dar tudo certo, porque ela estava comigo. E agora eu me vejo num vazio, numa solidão tão grande, gente. Vocês não conseguem imaginar o que é. Essa incerteza, esse medo que tá tomando conta da gente cada dia mais. Não achem que conforme os dias passam tá diminuindo. Tá só aumentando a dor e a tristeza, gente, a saudade. Porque a Luziane, ela é insubstituível, gente.
Muitos falam que as pessoas, todos podem ser substituídos e não é verdade. Nunca ninguém vai preencher esse vazio e ninguém vai ocupar o lugar dela, porque ela era única, especial, linda, maravilhosa em todos os sentidos. E agora esse vazio, essa solidão tem tomado conta de mim. Quando eu resolvi abrir a loja com meu esposo, a Maju, ela foi a minha maior incentivadora, talvez a única, porque parecia uma loucura abrir, sabe? Mas ela estava junto comigo quando eu contei para ela me apoiou desde o início e encarou e trabalhou muito, me ajudou a cuidar da loja, ela que me ajudava a escolher as roupas da loja. E agora eu não tenho mais ela para ir junto comigo, sabe? Eu não consegui mais viajar para fazer as compras porque é tão difícil não ter ela para me ajudar, para conversar, para me aconselhar quais peças pegar. É muito difícil, gente. É difícil ficar na loja, eu não consigo, porque eu entro lá e eu fico esperando ela chegar, ela não chega. Eu tô aqui em casa, eu fico esperando, ela não chega. Então é uma dor que tá aumentando. E essa sensação de impunidade que a gente tem da nossa polícia, da nossa justiça, a gente se sente tão sozinho, sabe? Tão desamparado pela justiça, gente. Fazem 30 dias que a nossa polícia não entra em contato aqui da cidade, 30 dias que nós não temos contato com a polícia, com a delegada que está à frente do caso aqui, a doutora Jéssica. Ela não nos dá retorno, não nos dá nada, ela não diz nada, se estão procurando, se não estão procurando, sabe? É bem difícil pra gente se sentir tão desamparado assim, porque eles esquecem que aqui tem uma família que chora dia e noite por ela, que ela não foi esquecida nem por um minuto, que a gente pensa nela o dia inteiro, a noite inteira, enquanto dorme, sonhando com ela. Nunca. A dor não tá diminuindo, gente, e eles esquecem disso. Mas eu quero dizer pra você, monstro, que fez isso pra minha irmã, que fez isso pra Luziane, nunca esqueça que a justiça é divina e que Deus sabe o que você fez. Deus sabe o que você fez e você vai pagar muito caro. E não acho que é só nessa justiça da terra aqui, não acho que a tua punição vai ser aqui, apenas aqui, não. Deus vai pesar a mão dele sobre você e sobre todos aqueles que te ajudaram, todos aqueles que estão mentindo, omitindo informações, todos aqueles que sabem o que você fez. Deus sabe de tudo. Deus sabe tudo que vocês estão fazendo, tramando, planejando. Todos aqueles que estão tentando se aproveitar dessa situação, mentindo, enganando, né? Deus sabe. Deus sabe o que vocês estão fazendo. Não achem que vocês não estão sendo vistos, as mentiras, tudo que vocês estão fazendo. Não achem que só essa justiça aqui, essa é falha. Dessa daqui vocês podem até escapar, porque a nossa justiça é medíocre. Mas da de Deus vocês nunca vão escapar. Deus está vendo tudo que vocês fizeram e tudo que vocês estão fazendo. E você acha, Jefferson, que você tirou a Luziane de nós? Não. Você nunca vai tirar ela de nós. Sabe por quê? Porque ela vive dentro de nós. E isso ninguém tira, ninguém arranca. Ela vive nos nossos corações, nas nossas almas. Ela vai viver para sempre, ela nunca vai ser esquecida. Você queria arrancar ela da família dela e de todos aqueles que amam ela, mas isso você nunca vai conseguir. Nunca, seu monstro. Nunca, maldito. Não esqueçam que não é só aqui. Existe uma eternidade, existe um Deus. E Jesus está vendo tudo. E Ele é justo. E Ele vai fazer justiça sim. Então saibam que você
E todos aqueles que te ajudaram a cometer esse crime, e todos aqueles que sabem que você cometeu esse crime e que não estão contando e que não falam a verdade, todos irão pagar para Deus, e que a mão de Deus pese muito sobre vocês. Muito sobre vocês. E saiba que enquanto eu viver, enquanto eu tiver vida, Jefferson, eu vou lutar por justiça pela Luziane. Eu vou lutar sim, para que você seja punido, para que você pague por todo o mal que você fez para ela, para nossa família e para todos aqueles que choram pela falta que ela faz, pela vida dela. Mas saiba que você nunca vai arrancar ela de nós, porque ela vive aqui dentro, e eu vou levar o nome dela, a lembrança dela, a memória dela, eu vou honrar ela, o nome dela e a vida dela, tá? E todos vão conhecer a Luziane e vão saber quem ela era. Isso você não pode arrancar. Você não pode arrancar de nós, porque ela vive nas nossas lembranças, nos nossos sentimentos, nos nossos corações. Coração que você não tem, porque você é um monstro maldito. Deus vai fazer justiça sobre você e sobre todos aqueles que te apoiam. Bom dia a todos. Pessoal, eu resolvi vir gravar esse vídeo aqui hoje para vocês, para falar um pouquinho mais de como a Luziane era como pessoa. Muitos que estão acompanhando o caso, muitas pessoas de fora, ou até mesmo aqui da cidade que não conheciam ela, não sabem como ela era realmente. Muitos tinham a imagem dela como uma pessoa muito tímida, muito fechada, bem reservada, porque realmente ela era assim. Ela era uma pessoa mais fechada, mais tímida. Mas para quem conhecia ela realmente, quem tinha intimidade com ela, eu posso afirmar para vocês que não era assim. A Luziane, ela era incrível. Ela era alegre, divertida, animada. Ela gostava muito de fazer brincadeiras, pegadinhas. Ela tinha um humor particular dela muito rápido. Ela pegava as coisas no ar muito rápido. Ela gostava muito de colocar apelidos. Então todo mundo tinha um apelido para ela. A Luziane, gente, ela é a melhor pessoa que eu já conheci. Eu tive a oportunidade, eu tive o privilégio de conviver com ela desde que ela nasceu. Eu tinha 11 anos quando ela nasceu. Então, eu ajudava a mãe a cuidar dela. Ela sempre estava junto comigo de bebezinha. Eu passeava com ela, eu brincava com ela. E ela sempre foi muito especial. Desde que ela nasceu, ela trouxe uma luz muito grande para nossa família. Ela com o jeitinho dela, sempre linda. Eu li um comentário que fizeram ali no Facebook, falando assim que não adiantava postar foto dela lá, né? Porque ninguém ia encontrar pela foto, porque hoje em dia as mulheres postam foto com tanto filtro que quando você encontra de verdade, na realidade não é igual a foto, né? Daí outro postou assim, essa daí pelo jeito tem muito filtro mesmo. Eu posso afirmar para vocês, quem conheceu a Luziane, ela não precisava de filtros, porque ela é linda, sempre foi linda, ela é linda, gente. Ela sempre foi a mais linda da família, a irmã mais linda. O rosto dela, aquele olho grandão dela, que chamava atenção por onde ela passava. Ela tinha um olho tão lindo. O sorriso mais lindo era o dela, gente. Ela faz tanta falta. Ela me faz tanta falta, vocês não fazem ideia. A gente podia conversar sobre tudo, ou só ficar em silêncio do lado dela era bom também, sabe? Sabe aquela pessoa que se você chamasse pra ir pescar, ela ia. Se você chamasse ela pra ir numa festa, ela ia. Se você chamasse ela pra qualquer coisa, não tinha tempo ruim. Se falasse, mas Luziane vai estar chovendo muito, não importava. Luziane vai estar muito sol, não importava.
Nada disso. Ela era aquela companheira de todas as horas que topava qualquer parada, assim, sabe? Qualquer aventura. A gente viajava junto. A gente não brigava, sabe? A gente nunca brigou, a gente se dava bem. Em todos os lugares que a gente ia, a gente podia passar horas sentado assim num banquinho, numa praça, quietinha ali, só olhando. E era bom. A gente não precisava ficar falando horas e horas, sabe? A gente podia ficar em silêncio e era bom, a gente conseguia aproveitar a companhia uma da outra dessa forma. Tudo que a gente viveu, se eu soubesse, gente, que ia acabar tão cedo. Eu queria tanto poder ter abraçado ela, beijado ela, me despedido dela, gente. Eu não sabia que ia ser a última vez que eu ia ver ela naquela quinta-feira de meio-dia. Eu fazia almoço pra ela todo dia. Eu não consigo mais fazer almoço, gente. Vai chegando essas horas, sabe? Vai me dando uma aflição, uma agonia, porque eu fazia as coisinhas que ela gostava de comer. E agora eu não consigo mais. Me dá uma dor, uma tristeza tão grande saber que eu não vou mais escutar ela entrando dentro de casa. Eu vou pra loja, eu fico esperando. E ela não chega. Ela não chega nunca. Gente do céu, onde que tá a minha Luziane? Onde que tá, gente? Eu não aguento mais. Ai, o meu coração tá doendo tanto, tanto. Ai, meu Deus, por que ele foi fazer isso com ela? Eu vou postar uma foto pra vocês que eu não tinha postado ainda. É uma foto que me traz muitas lembranças e muitos sentimentos. É uma foto da Luziane com o pai e com a mãe na formatura do 2º grau dela, gente. Essa foto, vocês podem ver, vocês vão notar a alegria da mãe e do pai do lado dela. Porque era assim, gente. A Luziane era a nossa alegria, nossa felicidade. Agora a mãe não sorri mais. A mãe não é mais feliz, ninguém é feliz. O pai, gente, se o pai tivesse vivo, o pai ia morrer de tristeza. Ele não ia aguentar o tanto que ele amava a Luziane, gente. A Luziane sempre esteve comigo nos melhores momentos da minha vida e nos piores também. A gente sempre estava junto, um apoiando a outra, uma cuidando da outra. Quando o pai ficou doente, que ele teve câncer, nós duas posávamos com ele. Sempre nós duas posávamos juntas com ele. E no dia que ele faleceu, ficou só eu e ela na sala. A mãe saiu, meus irmãos saíram, o pai tinha melhorado, a gente achou que ele ia se recuperar, deu uma melhorazinha rápida e daí eles foram pra casa descansar um pouco e nós não quisemos ir. Eu não quis ir, eu falei, eu vou ficar, e a Luziane falou, eu vou ficar com a Jura. E nós ficamos lá, assim que eles saíram, uns minutinhos depois, o pai faleceu nos nossos braços, no meu e da Luziane. E antes dele falecer, eu prometi pra ele que eu ia cuidar da Luziane e da Maria, minha filha. Eu prometi pra ele que eu ia proteger ela, gente. Eu falhei. Eu não consegui proteger a Luziane. Eu não consegui. Ai, por que eu não consegui proteger ela? Eu não entendo por que Deus permitiu que ele fizesse isso com ela, gente. Ele tirou a nossa vida, a nossa alegria. Nós estamos vivendo no automático todos os dias. Nós não vivemos mais de verdade. Eu acordo e eu vou dormir pensando nela. Eu não consigo. Eu fico pensando se ela sofreu, se ele machucou muito ela, se ela sentiu dor, gente. Ai, eu não consigo mais, eu não consigo fazer minhas coisas. Porque fica martelando na cabeça, no coração, o tanto que ela possa ter sofrido na mão dele, se ela me chamou.
E eu não tava lá pra cuidar dela, meu Deus do céu. Ai, eu não entendo, Jesus, por que o Senhor permitiu que isso fosse acontecer com a Luziane? Uma menina tão boa que não fazia mal pra ninguém, nunca fez mal pra ninguém. Por quê? Por que tirar a vida de uma pessoa assim? Ai, gente, eu não entendo. Por que uma família tão má? Agora, se não bastasse a dor, nós nem encontramos o corpo dela ainda, gente. Eu nem encontrei o corpo dela ainda. Nós estamos procurando. E a mãe dele mandando mensagem, mandando a advogada dele entrar em contato para tirar as coisinhas da Luziane da casa que eles moravam, que era deles, tirar as coisinhas dela de lá, gente, porque a casa tá se deteriorando e a casa é dela. Ela tá pensando em dinheiro, em casa agora, gente. Nós nem o corpo da minha irmã não encontramos. E esses demônios estão pensando em tirar as coisinhas que era dela, gente. Eles não têm piedade, não têm misericórdia de nós. E ainda vem querer dizer que tá sofrendo mesmo tanto que nós estamos sofrendo. Eu tô vendo o sofrimento que ela tá tendo. Não respeita a dor da gente. Não respeita nada. Querendo tomar as coisinhas que era dela, falando que é dela, que pertence pra ela, a casa, que ela quer usufruir do bem dela da melhor maneira possível, que nós temos que tirar as coisinhas da Luziane de lá, gente, que falta de respeito, de consideração, querendo se aproveitar no pior momento da nossa vida, querendo se aproveitar e pensando em dinheiro. Malditos! Chegou ao fim a busca por Luziane. Uma jovem com sonhos, trabalhava todos os dias, estudava, sonhava em ser professora. O fim da angústia da família, da mãe, da irmã, vai deixar marcas para o resto da vida. Ela foi encontrada em um rio, enrolada em um cobertor, com muitas pedras. Quantas outras Luzianes ainda terão suas vidas interrompidas por homens que não aceitam o fim do relacionamento ou porque têm motivos banais e tiram a vida das suas companheiras? Não podemos deixar esse caso impune. Hoje, a gente chora por saber que o que pensávamos no início ocorreu.